Esse é um vídeo bem completo com tudo que você precisa saber e quer saber sobre pensão por morte, dividido de forma bem simples, em uma lista de 8 regras muito bem explicadas, de uma forma que você vai entender e ficar craque no assunto. Além disso, quer saber o que mudou recentemente? Quais as novas regras? Qual o tempo que os filhos e o cônjuge recebem? Quem mais tem direito a receber? Como é que faz para receber? Tudo isso e muitas outras coisas que você precisa saber no vídeo de hoje. Olá! O vídeo de hoje é dedicado ao assunto pensão por morte e ele serve tanto para pessoas que já recebem quanto para pessoas que possam um dia receber. Além, claro, daquelas pessoas que se preocupam com o futuro da família e querem saber o que podem fazer para prevenir no momento em que faltarem. Meu nome é Gíbia, sou advogada, atuo na área de direito previdenciário. Eu e meu marido fazemos esse canal, O Cidadão Curioso, onde postamos semanalmente vídeos sobre direito previdenciário, descomplicando os mais diversos assuntos ligados ao tema. Então, queria te convidar para nos assistir e nos acompanhar. Se inscreva em nosso canal e deixe um like no vídeo. Isso é uma recompensa para nós. Mas vamos ao assunto de hoje. E como a intenção não é deixar espaço para dúvidas, vamos explicar primeiro um ponto que muita gente não entende direito. Como funciona o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. E a palavra seguro resolve toda a charada, pois é exatamente isso que é a Previdência. Um seguro semelhante àquele que você faz no carro ou na sua casa. Um seguro comum você sabe como funciona, né? Você passa a ser segurado somente depois de pagar. E a proteção dura por tempo determinado e não para sempre. Não dá para bater o carro e só depois do acidente contratar um seguro para cobrir a batida. Nem dá para pagar um seguro no ano de 2000 e querer cobertura em 2019. Então, para ser segurado do INSS, que como falamos, é um seguro, você precisa primeiro pagar as contribuições previdenciárias, recolhimentos que ocorrem automaticamente quando você passa a trabalhar de carteira assinada. Quem não trabalha de carteira assinada pode recolher por meio de carnê ou como MEI, ou seja, meios de recolher para a Previdência não faltam. Acho que ficou claro, né? Deu para entender que nada vem de graça. O que é a pensão por morte? Pensão por morte é um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes do segurado, homem ou mulher, que falecer. O segurado que falecer pode ser aposentado ou ainda estar trabalhando, assim como a pessoa que vai receber pode estar aposentada ou estar trabalhando. O assunto é previsto na Constituição e é regulamentado pela Lei de Benefícios. Se trata de uma proteção previdenciária para os dependentes do segurado e a exigência básica é que a pessoa que falecer tem que ter qualidade de segurado ou ser aposentado. Os documentos que o INSS exige para dar entrada eu vou deixar na descrição, confira. Quais as condições para a concessão da pensão por morte? Como falamos, uma das condições para a concessão da pensão por morte é a qualidade de segurado. Para ser possível entender bem certinho o que é qualidade de segurado, a gente volta ao primeiro tópico, pois precisamos lembrar de como funciona o INSS. O INSS funciona com dinheiro que vem das contribuições previdenciárias. Então, para ser segurado no INSS tem que pagar contribuições. E para grande parte dos benefícios, além de começar a pagar, o trabalhador tem que cumprir uma carência. Carência é o número mínimo de contribuições que tem que ser pagas para que o segurado passe a ter direito a determinado benefício. Mas no caso da pensão por morte, não existe carência. A contar do momento da primeira contribuição, a pessoa já adquire a condição de segurar. Mas tem uns detalhezinhos a respeito disso, que eu vou falar mais pra frente. A respeito da situação de cônjuges que são casados há menos de 2 anos e segurados que têm menos de 18 contribuições. E por isso você não pode sair do vídeo antes de ver. Mas voltando aqui, essa qualidade de segurado não dura para sempre. Quando se deixa de pagar as contribuições, a pessoa se mantém como segurado do INSS por mais um determinado tempo. E esse tempo é chamado de período de graça, que normalmente dura 12 meses. Temos um vídeo explicando os segredos e dicas para esticar esse período de graça por até 3 anos. O vídeo tá bem bom. Aconselho a assistir, está aqui no card. Clique e veja depois de terminar este vídeo aqui. Entendido, né? No caso da pensão por morte, a qualidade de segurado é adquirida com o pagamento de uma
uma contribuição e pode durar até 3 anos depois que a pessoa para de pagar, dependendo de uma série de fatores. Aí, com a qualidade de segurado, caso algum imprevisto ocorra com o trabalhador, tem o INSS para socorrer os dependentes que ficam. E quais dependentes têm direito a receber esse benefício? Os dependentes são aquelas pessoas que têm direito a receber pensão por morte caso o segurado do INSS venha a falecer. E eles são divididos em classes, onde os de classe mais alta têm preferência aos de classe mais baixa. Isso quer dizer que os de classe mais baixa somente recebem se não existirem dependentes de classe mais alta. Os de primeira classe e, portanto, os que têm preferência no recebimento são o cônjuge, ou companheira ou companheiro, e os filhos não emancipados, filhos de qualquer condição menores de 21 anos ou que tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Caso o falecido não tenha filhos menores de 21 anos ou inválido, passam a ter direitos à segunda classe e depois os de terceira classe. Os de segunda classe são os pais. Os de terceira classe são os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou incapazes. Caso exista mais de um dependente da mesma classe com direito a receber pensão, o valor é dividido em partes iguais. Somente os de primeira classe têm dependência econômica presumida. Para esses, basta provar a relação. No caso, os de segunda e terceira classe têm que provar o parentesco e provar que eram dependentes econômicos do falecido. Então, por exemplo, se o segurado faleceu deixando 2 filhos menores e esposa, o valor da pensão será dividido entre os 3 em porções iguais, bastando para isso comprovar a filiação e o casamento. Agora, se faleceu sem esposa nem filhos, a pensão irá para os pais, desde que estes provem que eram dependentes econômicos do falecido. A mesma situação para os irmãos. Mas lembrando, se existem menores de 21 anos ou esposa, os pais não recebem. E se existem pais em condição de dependência econômica, os irmãos menores ou incapazes, por serem de classe inferior, não recebem. Lembrando que essas classes que estou falando é uma forma de ordenar o recebimento da pensão. Não se refere à classe social, tá? Vamos mais a fundo nas regras do jogo da pensão por morte. Aquelas regras que o INSS sabe de sobra, que se você não souber vai perder o benefício. Quais as novas regras da pensão por morte? A grande mudança que ocorreu recentemente foi o tempo que os dependentes vão receber a pensão por morte. E quem mais foi atingido foi o cônjuge, companheiro ou companheira. Lembrando que a união estável tem os mesmos efeitos que o casamento no que diz respeito aos efeitos econômicos da pensão por morte, inclusive para relações homoafetivas. Porém, da união estável é que a união tem que ser comprovada perante o INSS por meio de pelo menos 3 provas idôneas. E sobre esse assunto nós já fizemos um vídeo que está ótimo, eu vou deixar aqui no card. E agora, quanto tempo dura a pensão por morte para o cônjuge? Mas vamos lá, comentar sobre o tempo de recebimento e as mudanças que ocorreram a contar de 2015. Em 2015 entrou em vigor a Lei 13.183, que mudou o tempo pelo qual a esposa ou companheira ou companheiro vai receber a pensão, tomando por base a idade do cônjuge sobrevivente e o tempo que o casamento já dura, além do número de contribuições feitas pelo segurado. Vamos conversar sobre isso em 2 tópicos. A primeira grande mudança que ocorreu em 2015 é que se o segurado falecido tiver menos de 18 contribuições, ou caso o casamento tenha menos de 2 anos na data do óbito, a pensão vai durar só 4 meses para o cônjuge sobrevivente, independente da idade que tiver o companheiro. Essa exigência das 18 contribuições é deixada de lado em caso de morte em razão de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional ou do trabalho. Nesse caso, valem as regras gerais, que vou comentar agora. Caso o casamento tenha mais de 2 anos e o segurado já tenha pago 18 ou mais prestações, o cônjuge ou companheiro sobrevivente receberá a pensão pelo seguinte tempo. Se tiver menos de 21 anos na data do óbito, receberá por 3 anos. Se tiver entre 21 e 26, receberá por 6 anos. Se tiver entre 27 e 29 anos, na data do óbito, receberá por 10 anos. Se tiver entre 30 e 40, receberá por 15 anos. Se tiver entre 41 e 43, receberá por 20 anos. Se tiver 44 anos
ou mais recebe para o resto da vida. A ideia da alteração da lei é dar um tempo e incentivar os cônjuges sobreviventes a voltar ao mercado de trabalho e usarem o tempo que vão receber a pensão por morte para se adaptar à nova realidade. Uma dica muito valiosa. Agora é a hora das dicas preciosas do Cidadão Curioso. E quem saiu do vídeo perdeu. Então não saia, que isso pode salvar a pele de muita gente. Como vocês acabaram de ver, o cônjuge sobrevivente que tiver entre 41 e 43 anos vai receber por 20 anos. Para essas pessoas, o que se sugere é que passem a contribuir com o INSS para poder se aposentar no futuro. Por exemplo, imagine uma dona de casa de 41 anos que nunca trabalhou fora de casa e o marido falece. Neste caso, essa dona de casa terá direito à pensão por morte por 20 anos. Ou seja, a pensão vai acabar quando ela completar 61 anos. Agora imagine que mesmo depois do marido morrer, ela não conseguir arrumar um emprego ou trabalho e viveu esses 20 anos com o dinheiro da pensão por morte. Ou quem sabe até conseguir um trabalho ou outro, mas tudo informal, sem carteira assinada, sem contribuir para o INSS. Quando o tempo de pensão acabar, ela vai ter 61 anos. E como sabemos, é bem difícil arrumar emprego nesta idade, se a pessoa não tem experiência. Então, em casos como esse, é possível recolher para a Previdência como contribuinte facultativo. E pelas regras atuais, quando a mulher completar 60 anos com 15 anos de contribuição, poderá se aposentar por idade. Então, quem está em situação parecida, viúva ou viúvo, que depende do dinheiro da pensão por morte para sobreviver, que não tem emprego formal, vá ao INSS e comece a recolher com a Previdência como facultativo. Quanto tempo dura a pensão para os filhos? A regra dos filhos é a mais simples. Os filhos recebem até 21 anos, independente se manterem estudando ou não. A data limite é 21 anos. Acredito que exista uma grande confusão por causa da pensão alimentícia. Pois, no caso da pensão alimentícia, os filhos podem receber até os 24 anos, caso se mantenham estudando. Mas, no caso da pensão por morte no INSS, não. É só até os 21 anos. Claro que sempre existem exceções, e nesse caso são duas. Uma é para os filhos inválidos, que recebem pelo tempo que durar a incapacidade. E outra é para os filhos emancipados, que se emanciparem antes do óbito, não recebem a pensão por morte, mesmo que tenham menos de 21 anos. E quem é atingido por essas novas regras? Essas novas regras só valem a contar de junho de 2015 e não atingem quem já adquiriu o direito antes disso. Ou seja, se o óbito ocorreu antes disso, valem as regras antigas. Então, quem recebe pensão por morte antes dessa data não tem com o que se preocupar. Mesmo quem ainda não recebe, mas tem direito a uma pensão oriunda de um óbito ocorrido antes da mudança. O que conta para saber se as novas regras valem ou não para o seu caso é a data do óbito do gerador da pensão. E para concluir, a pensão por morte é um benefício que vem em socorro dos dependentes dos segurados do INSS em um momento muito difícil. Tanto do ponto de vista emocional, afinal, o direito nasce no momento em que um ente querido muito próximo falece. Mas também é um momento muito difícil financeiramente. E saber o tempo que a pensão dura e se prevenir é um meio de, no futuro, não levar outro susto. Se você viu o vídeo até aqui, deixa aquele like, eu preciso saber se você entendeu e se você gostou desse vídeo. Eu queria também que você comentasse aqui embaixo nos comentários qual a sua cidade, da onde você vem, eu queria conhecer um pouquinho mais de você. E outra coisa, no primeiro comentário aqui embaixo eu vou deixar o link da nossa página no Face, nos segue lá! E não esquece de ver o próximo vídeo semana que vem, até mais!